sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Eu estou aqui no sítio do professor Bairros para mostrar para vocês, nessa série de tutoriais, como medir indutância e capacitância de uma forma precisa. Não é com extrema precisão como a ponte LCR profissional, daquelas usadas lá na Épicos, na Ecotron, que custavam R$40 mil, mas vai ter a mesma precisão dessas pontes chinesas, chamada Bridge LCR, que custa R$2 mil. E vai ser bem melhor do que esses tipos de aparelhos aqui, como esse que todo mundo está acostumado, né? Coloca ali o capacitorzinho, coloca o indutor, e num passe de mágica aparece aqui o valor da indutância e do capacitor. Ou então um instrumento como esse aqui, que é muito bom para grandes capacitâncias, mas para capacitâncias menores ou indutâncias pequenas não é tão bom. E para fazer essa mágica, para fazer esse milagre, o professor Bairros vai usar um circuito que está aqui atrás. É esse aqui, ó. O circuito do professor Bairros é o professor Bairros? Não. É esse circuitinho aqui. É esse circuito que faz o milagre. Vou entregar o jogo. 30 anos trabalhando na indústria de construção de capacitores para agora entregar para vocês o jogo. Quanto é que custa? R$15. E vocês vão ter um instrumento da qualidade daquele. Só com esses R$15? Não. Se você, numa primeira etapa, com esse instrumento, um gerador e um osciloscópio, já consegue medir com grande precisão. Mas se automatizarem, vocês vão conseguir ter um instrumento similar àquele. Quanto vai sair então, professor Bairros? Em torno de R$100, R$150. Aí vocês vão ter que usar um Arduino. Olha só que coisa mais linda. Com o Arduino e esse instrumento, vocês vão construir um aparelhinho similar a esses aqui, mas muito melhor. E no tutorial de hoje eu vou começar a desvendar esse mistério. Não vai dar para fazer no único tutorial. Então hoje eu vou mostrar a teoria. Hoje eu já vou entregar o jogo. Como é que eu vou fazer para medir a indutância e capacitância com grande precisão, utilizando esse circuitinho. Que circuitinho é esse? Aí nós veremos no próximo tutorial. Não posso entregar o jogo todo de uma única vez, não é mesmo? Então no próximo tutorial nós vamos continuar. Eu monto e já vou mostrar como que a gente testa. E depois a gente automatiza, certo? Então essa é a nossa próxima aventura. Como medir indutância e capacitância? Vamos começar agora com essa parte que é a parte teórica. Vamos lá? Vou começar mostrando como medir a capacitância. A teoria começa olhando o capacitor por dentro. Tire as crianças da sala que eu vou despir o capacitor. Vou mostrar o capacitor por dentro. Veja o circuito equivalente de um capacitor real olhando o capacitor por dentro. O capacitor se comporta como uma resistência em série com um capacitor ideal. Essa resistência representa as perdas elétricas do capacitor. E elas existem sim. No capacitor, essa resistência séria é chamada de ESR, Equivalente Series Resistance. O circuito do capacitor real em AC também pode ser representado pelo triângulo das impedâncias, um assunto que você está careca de ver aqui no canal do Professor Bairros. Esse triângulo define alguns termos importantes usados pelos fabricantes de capacitores. No triângulo da impedância capacitiva, o ângulo φ é o ângulo entre a impedância e a resistência ESR. O cosseno do ângulo φ é conhecido como fator de potência, mas é descrito por PF, do inglês Power Factor. Nos capacitores, esse ângulo não é importante. Então, os fabricantes usam outra grandeza que relaciona a reatância e a resistência ESR. Uma grandeza relacionada com o ângulo delta, o ângulo entre a impedância e a reatância. É o TGD, uma grandeza que descreve a relação entre a resistência ESR e a reatância capacitiva. O TGD significa tangente do ângulo delta. Se você recorda da trigonometria, a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno. E no triângulo de Pitágoras é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse triângulo, a tangente do ângulo delta é igual a ESR sobre XC. Essa grandeza é descrita algumas vezes como DF, ou Dielectric Factor.
Essa grandeza é a mais usada nas medições. Ela é que aparece no display das pontes LCR. Tanto TGD como DF representam as perdas no capacitor. Quanto menor esse valor, menor as perdas. Note que o TGD é função da frequência, é só substituir o XC na equação e pronto. O TGD é proporcional à frequência. Então, o capacitor tem mais perdas em altas frequências. Por isso, no retificador a 60 Hz, as perdas não são levadas em conta. Mas, nas altas frequências usadas nos retificadores de fontes chaveadas, as perdas são importantes. Nesse caso, o valor da resistência ESR é o mais usado nas oficinas para dizer se um capacitor é bom ou ruim para a fonte chaveada. Mas na indústria é o TGD o mais usado. O valor típico do TGD de um capacitor de filme é de 1 vezes 10 na menos 3. Isso mesmo, muito pequeno. TGD igual a 0,001. Mas observe um detalhe importante. O TGD é função da frequência. Então tem que dizer o valor do TGD na frequência de teste. O padrão para capacitores de filme é 1 kHz. E para capacitores eletrolíticos é 100 Hz. Agora vou falar da técnica usada para medir a capacitância. Vou entregar o jogo. O circuito usado para medir a capacitância consiste de um simples circuito RC série, onde a resistência série é uma resistência conhecida. Uma ponte sofisticada, aquelas mais caras, a resistência série é de altíssima precisão. O equipamento mede a tensão AC sobre essa resistência e assim consegue determinar a corrente no circuito com altíssima precisão. Se a ponte medir a tensão sobre o capacitor com precisão também, será possível determinar a capacitância e a resistência série usando a trigonometria. Mas tem um detalhe importante. Se a ponte conseguir calcular a defasagem entre a corrente e a tensão no capacitor, será possível determinar o ângulo φ e delta e todo o cálculo fica muito mais fácil. Mas aí está o grande problema. O problema é separar a componente real, a resistência ESR, da componente imaginária, a reatância capacitiva. A técnica usada nas pontes LCR mais caras, as profissionais, é de medir a corrente no capacitor e a tensão. Então, medir com precisão a defasagem. O ângulo delta é muito pequeno, próximo de zero. Essa é uma tarefa complicada. Por isso, as pontes LCR são tão caras. Mas tem outro jeito? Sim, existe um outro método. Os chineses vendedores de ponte LCR baratinhas de 2.000 vão querer a minha cabeça. Mas eu vou contar o segredo. Nesse método, eu meço a tensão no capacitor e na resistência série em duas frequências, uma bem baixa e outra bem alta. Esse é o pulo do gato. Em baixas frequências, o fator de perda, o TGD, o ESR é muito pequeno. No modelo equivalente, eu vou desconsiderar o valor da resistência série ESR. Se eu medir a tensão no capacitor e conhecer a corrente, eu posso avaliar o valor da capacitância. A reatância é igual à tensão no capacitor dividido pela corrente. E a corrente é a mesma que circula na resistência. Então, o pulo do gato é medir a tensão sobre a resistência com grande precisão. Conhecendo a reatância, é só isolar a capacitância na equação e pronto, medir a capacitância. A dificuldade está que as correntes são muito baixas e a tensão sobre a resistência será muito baixa. Então, temos que lançar mão de um circuito mágico, que é um amplificador de instrumentação, mas um amplificador bombado. Então, o ponto-chave desse circuito é o amplificador de instrumentação bombado. E eu vou mostrar como construir um em todos os detalhes e mais. Um amplificador bem baratinho, aquele da capa. Claro que o valor da resistência série é importante e que esse valor deve mudar conforme o valor do capacitor. Vai ser como ajustar a escala, mas isso tudo é muito simples de fazer e veremos no próximo tutorial, é claro. A tensão de teste deverá ser baixa para evitar explodir os capacitores eletrolíticos. Então, a tensão de teste é de 1 volt RMS. Nessa tensão, o capacitor eletrolítico pode funcionar tranquilamente em AC. Você não sabia? Pois agora ficou sabendo.
Depois de medir em baixa frequência, eu meço em altas frequências, por exemplo, 100 kHz. Nessas frequências, a resistência séria é da ordem da reatância. Como eu sei o valor da capacitância, foi calculado antes, eu posso calcular a reatância nessa frequência. Se eu medir com precisão a tensão na resistência, eu tiro a corrente no circuito. Se eu medir a tensão no capacitor com precisão, eu consigo calcular a impedância no capacitor. Tendo a impedância e a reatância, é só usar a trigonometria e calcular a resistência série com muito mais precisão que qualquer desses circuitos que tem por aí. Viu como o circuito é simples? Um simples circuito RC, onde ao medir a tensão na resistência e a tensão no capacitor com precisão, com um amplificador de instrumentação bombado, é possível determinar a corrente no capacitor. Conhecendo a corrente, é possível determinar a capacitância, resistência e SR. É só ajustar a frequência. Bem, tem uma matemática por aí, mas são fórmulas prontas da trigonometria. Vai ser só aplicar e pronto. Para calcular, você terá que usar uma tabela do Excel ou um Arduino. Para as indutâncias é tudo muito parecido, mas invertido. As indutâncias também podem ser representadas por uma resistência em série com um indutor. Chamei na figura de RSL a resistência série. Aqui, essa resistência série é chamada de resistência série do indutor, não tem nenhum nome especial. Para medir a indutância, você deve começar com a alta frequência, porque nessas frequências o valor da reatância indutiva é muito maior do que o da resistência série da indutância. Veja que a filosofia das equações são as mesmas do capacitor em baixa frequência, tudo invertido. Depois é só mudar para baixas frequências e calcular a resistência série. Mas, sinceramente, é melhor pegar um multímetro e medir essa resistência. Conclusão. Pronto, entreguei o jogo. Você viu nesse tutorial a teoria usada para construir um equipamento para medição de capacitância e indutância. O segredo foi revelado. Agora vamos à construção. No próximo tutorial, é claro. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!